Na aula passada, a gente chegou até a pergunta de pesquisa. Então, a gente tinha a lacuna, que levou ao problema, e o problema gerou a pergunta de pesquisa. Para transformar a pergunta de pesquisa em objetivo, é muito simples. A grande dificuldade que a gente deve ter é de como chegar na pergunta de pesquisa, como identificar justamente aquela lacuna teórica, aquela lacuna de pesquisa. Se a gente já tem a lacuna, se a gente já chegou lá no problema, se a gente já identificou qual a nossa pergunta de pesquisa, daqui para construir os objetivos é mais simples, porque a formulação do objetivo geral, por exemplo, nada mais é do que você ter a sua pergunta de pesquisa e fazer pequenas alterações nela. Então, para construir o seu objetivo geral, você precisa apenas de acrescentar um verbo no início da sua pergunta de pesquisa e substituir a interrogação por um ponto final. A dificuldade maior aí está em quando você constrói o seu objetivo geral, você traçar os objetivos específicos. Mas ainda assim fica mais tranquilo, porque os objetivos específicos, eles vêm do desmembramento do seu objetivo geral em algumas partes. Isso porque a gente precisa lembrar que os objetivos específicos, eles são pedaços daquele objetivo geral. Então, se a gente cumprir esses pedaços, a gente automaticamente vai conseguir chegar no objetivo geral. Então, na prática, isso seria aplicável da seguinte forma. Se a gente tem a pergunta, como os consumidores plus size percebem a experiência de compra? O nosso objetivo geral seria investigar, percebam que eu acrescentei o verbo, como os consumidores plus size percebem a experiência de compra, ponto. Troquei a pontuação final. Percebam que o objetivo geral ele é similar à pergunta de pesquisa. A única coisa que eu fiz foi acrescentar o investigar, que é um verbo no começo, e substituir a pontuação no final. Ok? Já quando se trata dos objetivos específicos, que a gente precisa desmembrar do objetivo geral, a gente precisa entender que nesse objetivo geral eu quero investigar como os consumidores plus size percebem a experiência de compra. Então, basicamente, eu tenho que saber aqui como é que se dá o consumo plus size, ou como as pessoas percebem o consumo plus size. Depois eu preciso saber como elas entendem que seja a experiência de compra, já que é um outro fator ali que está sendo elencado. E aí sim eu vou conseguir analisar como é que se dá a experiência de compra na percepção de consumidores plus size. Então eu tenho possibilidades aqui de desmembrar esse objetivo geral em objetivos específicos, traçando, por exemplo, compreender se as pessoas se percebem como consumidores plus size ou não, compreender a percepção das pessoas gordas sobre consumo plus size, entender ou buscar saber como as pessoas entendem a experiência de compra, como se forma a experiência de compra. Isso porque eu não vou conseguir analisar a experiência de compra de consumidores plus size se eu não souber o que é a experiência de compra e se eu não souber identificar que essas pessoas também sabem o que é a experiência de compra, ainda que não da forma como a literatura científica mostra. E aí, por fim, eu consigo fazer essa relação, estabelecer a relação como se fosse um objetivo específico também. Estabelecer essa relação entre experiência de compra e consumo plus size, analisar essa relação, isso tudo também pode ser objetivo específico, que também vão ajudar para que eu consiga chegar nesse objetivo geral e conclua a minha pesquisa de fato, atingindo os meus objetivos e respondendo a minha pergunta de pesquisa. E aí vem uma dica importante para todo mundo, que é justamente esse ponto. No final do nosso trabalho, a gente precisa responder a nossa pergunta de pesquisa. No final do nosso trabalho, a gente precisa entregar o resultado daquele nosso objetivo. Então, o que a gente está propondo logo no início precisa ser consolidado e concretizado no final do nosso trabalho. Mas esse gancho eu vou puxar quando a gente já estiver falando sobre conclusão. Ok? Abraços para vocês e até a próxima aula, quando a gente fecha esse ciclo da introdução. Tchau, tchau.